Com mais de 900 anos de história, Bornes é provavelmente a aldeia mais antiga do concelho de Macedo de Cavaleiros e uma das mais antigas do distrito de Bragança. A conclusão resulta da pesquisa feita pelo autor Rui Rendeiro Sousa, que no passado fim de semana apresentou mais 2 livros sobre a história centenária das freguesias do concelho macedense. E quanto à aldeia que dá, nos dias de hoje, nome à serra, as curiosidades não ficam por aqui. De relevante há o facto e há muitos sinais disso, ter pertencido, obviamente, aos Caminhos de Santiago, mas não só. Bornes tem também, pertenceu ao Nuno Martins de Chacim, que é talvez um dos personagens mais importantes, mas um outro personagem que será abordado no livro, que é um dos personagens mais importantes da história medieval portuguesa também, que é Afonso Mendes de Bornes, que é um personagem também um bocadinho esquecido e que acho que tem de ser relevado. Acho que todos os nossos personagens históricos devem ser relevados, os personagens do nosso concelho, e esse é mais um deles. Da mesma freguesia faz parte a aldeia da Burga, que por isso também consta deste livro. Neste caso, fora em tempos uma terra de passagem. Burga, acima de tudo, pelo próprio nome, era um ponto de passagem no qual terá sido erguida uma fortificação, uma pequena torre. Aliás, o nome Burga deriva precisamente daí, de uma pequena fortificação, que seria um espaço de fronteira, que aliás Bornes era precisamente um espaço de fronteira de entrada, não apenas na altura do pré-romana, mas posteriormente, que há documentos que provam que Bornes fazia precisamente a fronteira entre Bragança e Lampassas e as terras de Ledra. Portanto, Burga era uma porta de entrada entre as terras da Vilariça e as terras que na altura eram terras de Bragança e de Lampassas e que hoje fazem parte do concelho de Macedo. Durante o fim de semana foi ainda apresentado o livro dedicado à história da freguesia de Peredo. De entre as curiosidades estão a existência de uma anexa extinta e a ligação à Rota da Seda. Para mim, a maior surpresa foi ter detectado que havia uma outra aldeia, de facto. Que ainda hoje continua a existir o topónimo Fonte de Caravelas. Há muitas pessoas que têm lá terrenos, que é uma zona por trás da Quinta do Mel, e que de facto existiu lá uma povoação pelo menos até ao século XVI. Já me tinha surpreendido quando tinha descoberto pela primeira vez que Peredo, em termos de não de povoação, mas de sítio, de um sítio chamado Peredo, que já existia desde meados do século XII. Portanto, isso é uma história de quase 900 anos, acumulada com personagens interessantíssimos. Como eu falei há pouco, há personagens mesmo da história portuguesa que estiveram aqui e que foram donos disto. Peredo, dentre todos os centros produtores que levavam seda à Real Fábrica, e salvo erro, se a minha memória não me falha, acho que eram 21, Peredo era a sexta população em termos de produção, em termos de quantidade de quilos. Estamos a falar de quilos, e produzir quilos, estamos a falar, salvo erro, 200 e tal quilos de bicho da seda. É muita coisa. E mesmo assim produzia seda fina aqui, salvo erro, 20 e tal quilos de seda fina, e 20 e tal quilos de seda fina era muito mesmo. Isto em que século? Finais do século XVIII e depois o século XIX. Mas se recuarmos mais no tempo, é sabido que houve presença humana naquelas terras há pelo menos entre 4 a 5 mil anos. Temos uma série de monumentos arqueológicos no concelho que são desconhecidos da grande maioria das pessoas. Aliás, o único desse género que foi explorado foi precisamente a Mamoa de Santo Ambrósio, em Val da Porca, mas aqui há 2 mamoas. E as mamoas são todas situáveis entre o 3º milénio e o 2º milénio antes de Cristo. Portanto, estamos a falar de uma história de permanência humana aqui entre 4 a 5 mil anos, o que é muita coisa. Por norma, uma mamoa é um monumento funerário. As pessoas nessa altura, como é que enterravam os mortos? Não era todos, eram os mais importantes. Era através da construção de dólmenes e que depois tapavam com terra e com saibro e xisto e restos de pedras. Cada vez que se vê um montículo desses, por norma, isso equivale à existência de uma mamoa, porque é que eles faziam para preservar precisamente o ritual funerário, eles tapavam aquilo. Para ambos os presidentes da Junta, estas obras, que desvendam partes da história até então desconhecidas, são registros importantes. Com certeza, eu acho que praticamente ninguém sabia a história das aldeias e a partir de agora vão ficar a saber. Foi-nos apresentada uma proposta no início do ano, mais ou menos. Queremos avançar com este projeto para a frente do livro, para dar a conhecer às pessoas da aldeia, neste caso o Borges da Burga, a história das aldeias, e nós entendemos por bem que o devemos fazer. Sim, acho que é muito importante, são importantes iniciativas destas, são importantes iniciativas que valorizem o território e claro que tenhamos orgulho nas nossas raízes, é um registro que fica, há de ficar para a memória futura
Quando me foi proposto, foi o que ele disse, ele falou um pouco ao coração. Acho que o povo aderiu bastante bem, segundo ele me diz também o feedback a nível de Facebook, que foi onde começou a ser anunciada a questão do livro, que ficou admirado até. No caso do livro Bornes e Burga, nobreza de Montemel, neste volume é contada a história até ao século XVI e no período dos senhorios nobres à terra do Comendador até ao final do século XIX.